Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Eu apresento sempre aqui a liturgia de uma forma antecipada para que as comunidades da Igreja Católica, as comunidades de base, possam se preparar. Os diáconos, os ministros da palavra, né? Enfim, os animadores. Vamos lá então, acesse o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vocês terão a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana veiculada no mundo inteiro. Liturgia de 4 de abril de 2023, terça-feira da Semana Santa. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o prefácio da Paixão número 2 e o ofício do dia, segundo informa o site Nova Alianca. Antífona da entrada. Não me deixeis, Senhor, a mercê de meus adversários, pois contra mim se levantaram testemunhas falsas, mas volta-se contra eles a sua iniquidade. Salmo 26, versículo 12. Oração do dia agora. Rezemos, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos do 1º ao 6º. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus dará recompensa. E agora me diz o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele, e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 71, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4a, 5º ao 6º ab, 15, 17, refrão 15. Minha boca anunciará a vossa justiça, minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude, sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal meu amparo.
Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará a vossa justiça. Repitamos! Minha boca anunciará vossa justiça. Agora temos a aclamação ao Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São João, capítulo 13, versículos do 21 ao 33 e do 36 ao 38. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve, ó Rei obediente ao Pai. Vós fostes levado para ser crucificado, como um manso cordeiro é conduzido à matança. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço do pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Bem, eu tenho aqui uma reflexão do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br, referente ao texto escrito por Isaías, livro do Isaías, 49, versículo do 1º ao 6º, a primeira leitura. Vamos, então, saber alguma coisa sobre esta leitura. Desde o meu nascimento. Os inspirados ícones orientais da Natividade de Jesus Cristo, geralmente intitulados de
Gênesis, pois em Belém a história humana reparte do zero com o nascimento do novo Adão, retratam o recém-nascido envolvido em faixas como uma pequena múmia. E isto não é por acaso. A imagem escolhida pelos monges iconógrafos tem uma intenção catequética, apontando para o destino da criança, isto é, morrer e, envolvida em bandagens, ser afinal depositada no túmulo. A contemplação aponta para uma vida toda situada entre duas grutas, a de Belém e a do Santo Sepulcro. Por absurdo que nos pareça, Jesus nasce para morrer. Considerada sob este ângulo, a morte de Jesus já não parecerá um acidente de percurso, um evento ligado às circunstâncias históricas ou, pior ainda, ao abandono do Pai. Não por acaso, o símbolo dos apóstolos assim resume a vida de Cristo. Nasceu, padeceu, foi crucificado, morto e sepultado. Esta passagem de Isaías 49 fala de um chamado, isto é, vocação e missão, cujas raízes estão situadas no seio de minha mãe. Ou seja, desde o primeiro instante. Imagem forte, que nos ensina, por um lado, que não existem vidas por acaso. Antes, sinaliza que cada pessoa que vem a este mundo foi querida pessoalmente por Deus, independentemente das circunstâncias de sua concepção. Por outro lado, cada existência humana corresponde a um chamado de Deus, isto é, uma intencional orientação do novo ser para uma tarefa personalizada, típica e intransferível. Basta isto para demonstrar a dignidade de cada pessoa humana, por mais frágil e deficiente que ela nos pareça. Alguém diria que isto desvaloriza nossa história, ou que parecemos marionetes nos cordéis de um demiurgo, que somos despojados de nossa liberdade. Nada disso. Nós permanecemos sempre livres para dizer não. Somos livres para recusar o chamado de Deus e traçar o nosso próprio caminho, orientados por nossos instintos, pela propaganda do sistema ou por sonhos de grandeza e poder. Mas Jesus Cristo não fez assim. Seu exemplo é bem outro, consciente da missão que o Pai lhe confiara desde o seio de minha mãe. Jesus segue adiante, obediente e fiel. Graças à sua obediência, fomos salvos das trevas do pecado. Vimos a luz brilhar em nosso caminho. Há muita gente, ainda hoje, que vive nas trevas. Se recusamos nossa vocação, eles permanecerão nas trevas. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eu em vós me apoiei desde que nasci. Salmo 71, versículo 6. Vamos ao santo do dia? Eu pesquisei no site do Vaticano sobre o santo do dia. 4 de abril é dia de São Bento Massarari, o negro franciscano. 4 de abril, então, dia 4, é dia de São Bento Massarari, o negro franciscano. Benedito, Bento, Benedito, tem o mesmo significado. Benedito nasceu perto de Messina em 1524, de descendentes de escravos africanos. Pela cor de sua pele e por suas muitas virtudes, recebeu o apelido de Santo Mouro. Após a dissolução da comunidade eremita do Monte Pelegrino, entrou para os frades menores, onde foi cozinheiro e mestre de noviços. São Bento Massarari, o negro franciscano, ou São Benedito, rogai por nós. Outro santo,
Santo do dia 4 de abril, Santo Isidoro, bispo de Sevilha e doutor da Igreja. Isidoro, o último dos padres latinos, foi o primeiro bispo de Sevilha no século VII e um autor muito conhecido na Idade Média. A sua enciclopédia constituiu o principal ponto de referência para o conhecimento da época. Por isso, Santo Isidoro é considerado um mestre para a Europa. Deus não fez todas as coisas do nada. Algumas foram baseadas em alguma coisa e outras do nada. Deus criou o mundo do nada, como também os anjos e as almas. Pode causar estupor que um bispo que viveu entre os séculos VI e VII e escreveu obras em latim seja proposto como padroeiro da internet. Foi o que aconteceu durante o pontificado de São João Paulo II, embora tenha faltado em sua proclamação oficial, foi um grande reconhecimento atribuído a um dos mais prolíficos doutores da Igreja de todos os tempos. Isidoro nasceu em uma família proveniente de Cartagena, mas logo se tornou órfão de pai. Cresceu e foi criado por seu irmão mais velho, Leandro, que o precedeu na cátedra de Sevilha, junto com outro irmão e uma irmã que também se tornaram religiosos e depois venerados como santos pela Igreja. Isto é suficiente para determinar a natureza extraordinária desta família. Uma lenda conta que, quando o pequeno Isidoro tinha apenas um mês de vida, um enxame de abelhas voou sobre o seu berço e depositou em seus lábios um pouco de mel, um presságio de um doce e substancial ensinamento que um dia teria jorrado dos seus lábios além da sua pena. Não obstante, no início Isidoro demonstrou ser um estudante preguiçoso e pouco zeloso, que às vezes matava aulas, até que quase como uma fulguração entendeu que a constância e a boa vontade podem levar um homem bem longe. Ao ler as obras de Santo Agostinho e São Gregório Magno, Isidoro tornou-se o homem mais instruído de sua época e, ao mesmo tempo, também um dos bispos mais populares e amados. Quando seu irmão Leandro faleceu, Isidoro, que já era clérigo em Sevilha, o sucedeu no episcopado. Ele trabalhou arduamente por 36 anos, difundindo a doutrina contra as heresias do seu tempo, como o arianismo, convertendo os visigodos a ponto de até presidir o concílio de Toledo em 633. Santo Isidoro deu grande importância à liturgia, encorajando o uso de hinos, canções e orações que constituíam o rito moçárabe, também chamado de isidoriano. Defensor convicto da necessidade de os candidatos ao sacerdócio serem bem preparados e instruídos, fundou o primeiro colégio, prelúdio dos seminários modernos. Tudo isso sem descuidar das práticas de piedade, a oração, a penitência e a meditação em qualquer momento do dia. Na linguagem comum costuma-se usar a hipérbole, toda a sabedoria humana, para indicar um conhecimento exagerado que ninguém pode entender. Mas Isidoro consegue. Escreveu muito de tudo e sobre tudo, porque a sua curiosidade era imensa e inesgotável. A sua mente era preparada para analisar e compreender os temas mais diversos. Com efeito, a sua obra mais famosa é intitulada Etimologias, um verdadeiro compêndio do seu conhecimento contemporâneo, considerada a primeira enciclopédia da história. Era dividida em 20 volumes, separada por partes e segundo o assunto, como gramática, retórica, dialética, matemática, música, medicina, agricultura, astronomia, línguas ou teologia. Outras obras suas foram também os comentários sobre os livros históricos do Antigo Testamento. Santo Isidoro, rogai por nós. E agora eu digo, Maranatá. Maranatá
é do dialeto de Jesus, o aramaico. A pronúncia com a tônica na última sílaba é dos católicos. Os protestantes ou evangélicos, nossos irmãos separados, colocam a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Não importa, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia Jesus vai voltar e vai nos julgar. Será o juízo final. Nós temos esse tempo peregrino aqui pela terra para tomar posse da graça que Deus nos dá. Ele se humanou, veio à terra, viveu, sofreu, morreu na cruz por nós e ressuscitou. Depois subiu ao céu e está lá como nosso irmão primogênito, junto ao Divino Pai Eterno, para nos proteger. É o nosso sumo sacerdote que nos defende lá. Um dia nós também, que nos reconciliarmos com Deus, estaremos lá. Para nos reconciliar com Deus, temos que reconhecer que somos humildes pecadores. Somos pó, somos vermes. O dia em que formos enterrados, nossos corpos se transformarão em vermes em pouco tempo e depois em pó. Esse é isso que temos que reconhecer e que muita gente às vezes não presta atenção para essa efemeridade da nossa vida. E por isso que vale mais é a nossa alma, nossa vida eterna. Nossa alma irá para lá. E um dia seremos ressuscitados com corpos glorificados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos. El Shaddai, da língua dos judeus, El Shaddai, que significa Deus onipotente. Deus onipotente, do hebraico, a pronúncia, a palavra e a tradução, Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível. Peça e Ele fará aquilo que você está suplicando, se for para o seu bem. Deus só fará aquilo que você pede se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da igreja, Felipe Aquino, sempre nos informa muito bem em seu canal do YouTube, e ele disse que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus ainda não deu a resposta, espere. Pratique o dom do Espírito Santo, a paciência. Você está lidando com o Criador do universo.